Bem-vindos ao podcast Saúde do Homem. Eu sou Olga Goulart e eu tenho muito prazer em abrir aqui esse podcast com duas sumidades, que é o Dr. Juncal e o filho, que é o Dr. Samuel Juncal, para tratarmos a saúde do homem com um pouco mais de refinamento. Eu digo isso porque longevidade é a palavra do momento e nós precisamos falar sobre isso, especialmente nos referindo aos homens que, por um motivo ou outro, é isso que nós vamos entender aqui, acabam negligenciando os cuidados, preventivos, como as mulheres o fazem com tanta categoria. Eu sou Olga Goulart e é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Juncal, que bom a gente se encontrar agora numa mesa de podcast e podendo compartilhar com as pessoas um pouco dos seus 50 anos de medicina e toda a sua experiência. Tudo bem? Quando você fala 50 anos, eu fico até impressionado como passou tão rápido. Passa rápido, né? E que bom que você acumulou essa experiência de anos e vem aplicando a sua medicina com total e restrita responsabilidade e que seu filho, Samuel, possa também beber dessa fonte. Tudo bom, Samuel? Prazer, Olga. Prazer. Bacana essa iniciativa, né? Você falou que já conhecia o Dr. Juncal. Sim. Quem não, né? A gente trazendo para o podcast, imagina, 50 anos de formado e trazendo para a mídia digital, como as coisas estão se mudando, né? É verdade. Não só na medicina, que a gente vai discutir um pouquinho nesse nosso encontro, mas também nessa mídia social, rádio, as coisas estão evoluindo bastante. Nós falávamos aqui há pouco sobre essa questão da longevidade, né? Nós estamos vivendo mais, mas não necessariamente vivendo com a qualidade que a gente gostaria, com a autonomia que a gente gostaria, para viver também a nossa fase madura com um pouco mais de tranquilidade. Para isso, os cuidados preventivos são muito importantes. É uma característica, até eu acho que dentro do contexto cultural mesmo, é uma característica muito da mulher assumir essa responsabilidade, não só do autocuidado, mas com o cuidado também do seu companheiro, do seu parceiro, com os filhos, com a família. Então a mulher leva habitualmente a filha, na idade da pré-menstrual, já depois que sai do pediatra, para a primeira avaliação, para um acompanhamento com o seu ginecologista ou com a sua ginecologista. Ao contrário dos homens, que depois que deixam aí a fase da pediatria, as coisas ficam um pouco soltas. E volto a dizer também que talvez por questões culturais, os homens não têm esse hábito desse acompanhamento. Nós, mulheres, acabamos elegendo a nossa ginecologista ou o nosso ginecologista como nosso médico clínico, que diante dos resultados dos nossos exames e, naturalmente, também uma boa anamnese, uma boa consulta clínica, os problemas podem ir surgindo, a gente se adianta a eles e o médico ginecologista ou a médica ginecologista dá os direcionamentos. O mesmo não ocorre com os homens. O senhor também, doutor Juncal, na sua experiência desses anos todos, o senhor percebe assim que para os meninos existe um pouco de dificuldade nesse acompanhamento que é tão necessário? Eu diria que mudou muito nesses 50 anos. No passado, o homem para ir para o urologista tinha que ter queixa, tinha que ter dor, tinha que urinar mal, tinha que estar bem, não está bem. Não está bem. Diferente de hoje, que ele vai primeiro ao urologista a partir de certa idade. Um exemplo disso é o câncer de próstata, que foi o câncer mais frequente do homem, continua sendo mais frequente, mas foi no passado o câncer que mais matou, que mais tirou a qualidade de vida do homem. E hoje, com diagnóstico precoce, ele tem uma qualidade de vida boa e tem um prognóstico muito bom, provavelmente. Então, o homem hoje já procura o urologista para examinar a próstata. Já é um avanço muito grande. No passado, ele era levado carregado. É verdade. Eu vou até perguntar assim para pai e filho, gente, para a gente entender o que mudou dessas gerações. Eu acho que a maneira mais inteligente é um alimentar o outro, porque a modernidade vem, as tecnologias vêm também, e nada melhor do que a gente estar com essas pessoas mais jovens e mais frescas, assim, dos cursos e tudo. Foi a informação. Exato. Mais perto de todo mundo. Antigamente a gente escutava somente rádio, depois chegou a eu me lembro de criança chegar à TV, e hoje ele está aqui sentado fora do TV, fora do rádio. Expandindo a informação. Um poder de informação muito maior. Muito maior. Mas na experiência de ambos, o senhor já com esses mais de 50 anos aí de clínica e seu filho agora também com alguns anos e já com uma experiência muito grande, tendo passado por várias universidades aí mundo afora, é mais comum que os homens estejam nos seus respectivos consultórios acompanhados de suas companheiras ou eles já fazem isso espontaneamente? Porque o homem tem um pouco de dificuldade de demonstrar fragilidade, seja ela qual for.
até de dor, de alguma coisa que não está funcionando bem. É comum que as mulheres ainda sigam acompanhando seus maridos ou eles já conseguem fazer isso espontaneamente? Espontaneamente, eu já está procurando urologista. Lógico que sempre com acompanhante, com a companheira, fica mais fácil, e ele fala mais a verdade, mas ele já procura o médico para se cuidar, procura o cardiologista todo ano para ver o coração, procura o médico urologista para ver o trator genital, o trator urinário, então é muito mais frequente. Verdade. Às vezes o que acontece, a mulher toma a iniciativa de marcar a consulta, vai na primeira consulta, e a partir desse momento ele fideliza o paciente. Depois da consulta a gente até brinca, se eu voltar próximo ano, eu vou ligar para a esposa. Então veja o que é melhor, tá? Ou você vem aqui por espontânea livre vontade, ou a esposa vai trazer pela orelha. É verdade. Então às vezes tem essa iniciativa. Mas que nem o Dr. João Carlos comentou, o acesso hoje está muito fácil, está muito rápido no caso. Olha o que a gente está fazendo aqui, um podcast Saúde do Homem. Você do seu celular vai conseguir assistir isso, opa, eu preciso me cuidar. E consumir um conteúdo de qualidade, essa é a minha maior preocupação dentro desse contexto, né, da comunicação voltada para a saúde e para bem-estar. Porque até pela facilidade do acesso à informação também, existem muitas informações equivocadas e muita conduta equivocada também, me referindo à questão da automedicação, que já é uma prática muito comum do brasileiro, e com essa quantidade de informação, e muitas delas não procedem de profissionais, procedem de pessoas que se intitulam formadores de opinião meramente, é muito perigoso para a saúde você suplementar ou seguir qualquer conduta médica que não prescrita por um médico. Você não acha também que, né, numa dada proporção, o excesso de informação pode confundir um pouco a cabeça do paciente? Vocês costumam conversar sobre isso com os pacientes em consultório? Infelizmente, a mídia tem um lado negativo, que é a informação enganosa, a informação para ganhar público sem nenhuma referência científica, sem nenhuma base científica, que vai levar a complicações. Então, por exemplo, todo mundo falando em rejuvenescimento, vida eterna, embelezamento. Exato. Cai na de usar hormônio de forma inadequada e não entende quais são complicações, muitas complicações, que vão chegar no futuro breve. Então, não existe mágica. Existe 2 e 2 são 4, não pode existir mágica. Medicamento que rejuvenesce, que embeleza, que dá uma vida eterna, isso não existe. Se fosse combater, porque o único prejudicado é o paciente que procura esse tipo de profissional. Eu acho que longevidade ela tem que ser muito comemorada. Os anos de vida que nos são conferidos atualmente, né? Nós mulheres, por exemplo, já estamos lá beirando os 80, né, de expectativa de vida, e estamos na frente dos homens até pelo fato de nos cuidarmos mais. Mas há de se fazer isso com muita tranquilidade e aceitar a passagem dos anos. É muito bonito também você acompanhar o seu envelhecimento de uma forma generosa com o seu corpo, com a sua mente, né, com o seu ciclo, o seu entorno, a sua família. Isso é muito interessante. Eu costumo até falar para os pacientes que a mente não acompanha o corpo. Às vezes ele vai lá com 80 anos de idade. Doutor, não estou fazendo mais isso. Não aguento. Eu sei que a mente, às vezes, você olha no espelho e você não acha que tem 80 anos de idade. Não. Então você tem que saber equilibrar e saber que você está envelhecendo. E envelhecer com qualidade dentro daquilo que seu corpo pode fazer. 80 anos de idade, ele não vai correr mais uma maratona. Mas uma caminhada, ele pode muito bem fazer isso. E quando você falou com relação à mídia, é importante, no caso, quando você tiver informação, né? Chega aquela mídia fácil para você, pelo Instagram, seja pelo celular, você pesquisar sobre aquele profissional. Isso é extremamente importante no caso, né? PCRM, né? Ver se ele é especialista na área, ver o currículo dele no caso. Infelizmente, com relação à mídia muito fácil, a gente está se perdendo nisso. Então, eu vou bater nessa tecla assim, investigue, no caso, o médico que você achar que é de sua confiança, que transmite, assim, uma certa... vai acompanhar você, mas veja, no caso, né, o currículo dele. Exato. Eu tenho 50 anos, rodou por algumas universidades. Eu já tenho de urologia há mais de 10 anos e também a mesma coisa, já rodei por algumas universidades, mestrado, doutorado, no caso, ensino na universidade. Então pesquise sobre aquele profissional. Não vá só porque ele botou uma foto de uma pessoa antes e depois que fez tal tratamento. Não é tão simples assim. E depois as complicações acabam estão lá dentro, né? Verdade. Gente. E eu costumo falar para o paciente, tratar é fácil.
Né? Fazer isso é fácil. Tratar a complicação é muito mais difícil. Se consertar o que já começou errado é complicado. E a mídia explora muito os benefícios do pseudo-rejuvenescimento, que na minha opinião é um engodo, porque não tem como voltar no tempo. Você pode envelhecer bem, mas rejuvenescer é um termo que nem se aplica, né? E é interessante que a gente consiga entender isso, respeitar as nossas faixas etárias, porque aparentemente você pode até parecer bem, mas é muito importante que os seus exames confirmem isso, né? E que os médicos que te acompanham te dão esse atestado de uma saúde bonita, de uma forma jovial de se apresentar, mas baseado no seu histórico mesmo. E o histórico familiar também é muito importante. Por isso que eu gostei muito dessa condição de estarmos hoje aqui no nosso primeiro episódio com pai e filho, para a gente falar dessa geração, o quanto beber dessa fonte do conhecimento, né, buscando os avanços da medicina, que hoje são inúmeros, o senhor deve ter isso com muita clareza, por ter começado lá há mais de 50 anos, e ver o quanto se avançou em termos de novas tecnologias para se tratar um paciente. É impressionante a mudança em 50 anos. 50 anos atrás não existia radiologia, ultrassom, tomografia, ressonância. E o primeiro trabalho de ultrassom publicado no Brasil, o trabalho que eu publiquei quando eu cheguei no Brasil e vi ultrassonografia. E servia para diferenciar cisto e tumor de rim, só isso, mais nada. Hoje tem cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica. Eu nunca podia imaginar que eu ia ter cirurgia robótica, laparoscópica. E aconteceu tudo isso dentro de 50 anos. É muito importante. E a tendência vai ser cada dia mais. Eu não quero que o robô... Olha, eles vão pedir o robô para... Chame o doutor Juncal. Eu tenho certeza que sem um médico ele não vai conseguir. Não vai. A tecnologia mudou. Tanto que no exame mesmo, me referindo agora aos exames preventivos do câncer de próstata, você tem os exames mais recentes, mas o exame de toque, que sempre foi usado, ele vai continuar sendo usado por ter uma importância muito grande. Mas, eu falei, é somente toque retal até recentemente. De repente apareceu o marcador tumoral, que é o PSA. Então, PSA mais toque retal normal, não tem câncer. E começar amanhã, daqui a um ano. Isso. Então, a evolução já foi o PSA. Um dia vai ter o PSA tão sensível que vai substituir até o toque. Aí facilita a vida dos homens, que muitos deles deixam de fazê-lo por puro preconceito. E é essa a ideia da saúde do homem estar no ar hoje, com esse primeiro episódio, para a gente conversar mais intimamente sobre a saúde do homem e, de uma certa forma, desobrigar a mulher desse papel, né? O homem já tem condição de fazer isso, já vem fazendo, como o senhor está dizendo, isso me alegra muito, porque isso é uma responsabilidade para consigo mesmo, não é, Samuel? O que eu percebo é o seguinte... Se te perguntar, doutor, tu precisa fazer o toque? Eu disse, amigo, não tem nada mais sensível do que um toque. E eu acho que nenhuma máquina vai substituir. O toque demora segundos e pode mudar, no caso, tá? Todo o diagnóstico de uma doença. E você chegou a perguntar, doutor João Carlos, no caso, com relação a esse avanço tecnológico. Sim. Por um lado, é muito bom. Facilitou através dos recursos de imagem, né? E alguns recursos de tratamento, laparoscopia, cirurgia robótica, mas por outro lado, a gente está perdendo o quê? Isso. O contato físico com o paciente, a anamnese, o exame físico. Isso tem se perdido. Isso é insubstituível, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e saber dosar. Ao mesmo tempo que a gente tem recurso de ressonância, cirurgia robótica, é importante examinar o paciente, conversar com o paciente. Né? A gente sabe que às vezes pode chegar num consultório e só tem um tal queixa, tome tal exame, tal remédio, e nem olha para o paciente. Então, isso está se perdendo no caso. E chega a telemedicina. Eu acho que a telemedicina do paciente que está lá na Transamazônica e não tem ninguém por perto. Ok. É válido. É válido. O paciente que está lá na guerra, é válido fazer isso com o médico dele nos Estados Unidos. Mas telemedicina, eu acho que eu não vejo motivo nenhum de ser feito se eu puder fazer com o paciente no presencial. Colocar a mão no abdômen ainda, poupar o abdômen, auscultar o paciente, escutar o paciente, é muito mais importante que qualquer coisa. A telemedicina fica muito distante. Aquele toquezinho assim, eu lembro até hoje dele. A propósito, gente, lembrando aqui que a urologia não é uma especialidade que trata só homens, não.
apesar de que são muito mais homens que consultam urologista, mas os médicos urologistas tratam o trato urinário, tanto de homens quanto de mulheres, não é isso, doutor Samuel? Perfeito, né? Mulher costuma brincar, tem rim, tem uretere. O urologista não trata só, no caso, né, os homens. Quando a gente fala homem, a gente pensa já, pessoa de 30, 40 anos de idade. Trata a criança também, trata adolescente também, né? E muitas vezes, depois que sai da fase da pediatria, o filho fica órfão de médico. Isso. E às vezes não fideliza. Aí sai do pediatra a partir de 10 anos de idade, no caso, fica 20 anos, 30 anos sem procurar um especialista. E muitas vezes quando já vai procurar um especialista por uma queixa já existente, ou seja, não se antecipou a sintomatologia, né? E o mais importante, assim, não fidelizou no caso. Porque assim, quando eu digo fidelizar, não é uma questão de consumista, de consumo, não. Tem um médico para chamar de seu. Não, é para assim, ó, porque você faz um preventivo, claro. Se você tiver alguma queixa específica, não precisa ser urológica, porque você não costuma ir na ginecologista, que ela vai ser sua médica referência, que vai poder referenciar. Então, às vezes, o paciente vai no consultório e a gente pergunta, você foi no cardiologista? Você já fez colonoscopia? Você já fez endoscopia? O que está lhe incomodando? Eu tô com dor. A gente consegue referenciar e encaminhar. Então, é importante fidelizar já depois que sai do pediatra, no caso. Sim, e quando chega no consultório de vocês, né, urologistas, com queixa ou sem queixa, a partir de um hemograma completo mesmo, você já tem um indício né, da necessidade de procurar uma outra especialidade médica, se tiver alguma disfunção de alguma coisa, ou seja, dá o direcionamento correto, né? Perfeito, eu costumo brincar com os pacientes, o nosso corpo é uma máquina, se esperar quebrar, é muito mais difícil para consertar. Se você fizer a revisão do seu carro de 6 meses anualmente, se detectar o problema, no caso, antes que quebre, é muito mais fácil. Então, todo o tratamento feito de forma precoce, os resultados são muito melhores e mais fácil de tratar. Verdade. É muito bom a gente fazer esse tipo de comparação, né? Do funcionamento de um carro, por exemplo, que vai precisando substituir algumas peças, ou mesmo fazer uma lubrificação, lavar, aspirar, enfim. Com a gente não é diferente. Os anos também passam para a gente, né? O tempo de uso, esses órgãos nossos tão maravilhosos, a nossa saúde tão bonita, tudo funcionando, orquestrado, também vai sofrer a ação do tempo e também vai precisar de alguma regulagem. Até mesmo para você fazer uma suplementação ou qualquer tipo de correção dentro do seu estilo de vida, o médico é muito importante nesse papel. Então, partindo desse pressuposto, eu queria, inclusive, por curiosidade, saber se vocês, médicos, pai e filho, também têm um estilo de vida saudável por trás do que vocês falam, né? O que pode ser de bom para a saúde da pessoa, assim como ter fé, a gente já sabe que é muito legal, assim como você ter uma convivência social importante também é bom para a saúde, atividade física, alimentação, bom convívio social. O que mais vocês costumam conversar em consultório para poder extrair de uma forma mais completa o estilo de vida do paciente? Que eu sei que isso tem muito a ver também com adoecimento, não? Eu acho que, em primeiro lugar, acreditar na ciência. Fundamental. As pessoas não estão acreditando muito na ciência. A gente teve várias provas aqui no Brasil de a gente passar por cima da ciência. É importante a gente acreditar na ciência. Fora do Brasil, eu acredito que um médico não esteja fazendo nenhum trabalho na mídia social, mas está pesquisando. E esse pesquisador é que é referência no país, é que é referência no ambiente de trabalho dele. No Brasil, a gente está esquecendo quem faz ciência. É muito importante lembrar dos colegas que vivem fazendo ciência e tentando melhorar a vida, porque fazendo ciência é a única maneira de a gente conseguir melhorar a qualidade de vida do homem. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Eu acredito que, por exemplo, a oncologia, no futuro breve, vai ser muito melhor do que no passado, do que no momento. Por quê? Porque todo dia aparece uma droga nova, todo dia aparece um exame novo, todo dia aparece um novo método de tratamento. Então, a ciência, eu acho que é o mais importante, é acreditar na ciência. Em segundo lugar, no dia a dia, dormir bem, roncar a noite toda, sem nenhum problema na consciência. Isso que é fundamental. Dormir bem e acordar bem. Acho que é motivo para viver o resto da vida muito bem. É uma coisa que até meu pai brinca assim, trabalho só é trabalho se dá dor de cabeça. Se não der dor de cabeça, não é uma coisa prazerosa no caso. Tá? Mas com relação, além da ciência, quando eu digo qualidade de vida, o paciente até pergunta, doutor, o que é que eu posso ou não posso? Eu até brinco assim, você pode tudo de forma moderada.
Você pode muito bem tomar uma taça de vinho, agora tomar 2 garrafas na noite, não dá. A questão é você saber moderar. Muitos pacientes não sabem moderar. No caso, eu digo, se você não sabe moderar, então evite. É melhor dessa forma, tá? E além da ciência, da medicina, o que a gente sabe do dia a dia, que o Dr. Jocal já comentou. Dormir bem, no caso, tá? Bem-estar com a família e atividade física. Isso é inegável no caso, né? Verdade. Eu, particularmente, gosto bastante, né? Pratico bastante. O Dr. Jocal até acha que exagera um pouquinho. Até eu parti o triatlo, fiz algumas provas, de fato, meio endurance, né? Umas provas longas. Aí eu digo até que não faz bem, no caso, para fisicamente, mas faz bem para mim mentalmente. É aquilo como, né? Uma disciplina, organização, no caso, né? Você se doutrinar para aquilo, você saber que você vai atingir aquela meta, isso às vezes me traz um bem-estar mais além do que a atividade física em si, entendeu? Mas você saber moderar, no caso, você sabendo moderar, você está liberado a fazer absolutamente tudo. Olha, eu parto do pressuposto que viver já é um presente, né? E o organismo, né? O corpo humano é algo muito perfeito. Quem fez, fez muito bem feito. E é a nossa obrigação olhar para isso e dar tudo que a gente puder nutrir o nosso corpo e a nossa mente, né, de coisas boas, a gente vai estar, de certa forma, retribuindo em forma de agradecimento à vida, né? E eu vou aproveitar agora, já que você falou que é triatleta, me ocorreu aqui uma pergunta que é muito frequente entre os homens, sobretudo os triatletas, né, que pedalam. Se pedalar poderia comprometer de alguma forma a saúde masculina? Já fizeram alguns estudos. O que é que acontece, né? A próstata fica no períneo. Eles achavam que pela compressão do banco no períneo isso poderia afetar alguma coisa, né? Com relação à próstata, espermatogênese, mas estudos mostram que não afeta absolutamente nada. Pelo contrário, o ciclismo está entre os 5 esportes que mais aumenta a sua expectativa de vida. Então, se você pratica ciclismo de forma regular, aumenta a sua expectativa de vida em 8 anos comparado à população geral. Ai, que maravilha. Então, assim, isso aí já caiu por desuso, no caso, tá certo, né? Mas volto a falar, atividade física você tem que saber de fazer de forma moderada. Isso, e constante, né? Isso, não contínua, é nem ser o atleta de fim de semana, precisa, que é um perigo, 20, 30 minutos de atividade diária, aquilo já sabe, pode ser uma caminhada, no caso. Eu até brinco com os pacientes, doutor, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Aí eu falo, você soube aqui no consultório, no quinto andar, como? De escada ou de elevador? Ah, de elevador. Porque não pegou a escada. Você parou seu carro aonde? Por que você não vai andando até lá longe, entendeu? Para o carro longe. Então, coisas do dia a dia que a gente pode muito bem inserir, né? E aumentar, no caso, a nossa questão aeróbica. Exato. E a gente, hoje em dia, com a praticidade da vida moderna, a gente, né, você evita, não levanta, né? Nem para trocar o canal da televisão, nada nem para levantar, né? A cortina da sua casa. Então, a gente tem que fazer essas contas também, eu né? digo todo dia que o aposentado, mesmo jovem, quando se aposenta e começa a trocar canal de TV o dia inteiro, ele tem pouco tempo de sobrevida. Né? E se ele for na cozinha da palpita, ele está perdido. Outra coisa, outra dúvida que eu quero colocar aqui para vocês também, o que está me ocorrendo, viu? E eu quero que vocês tragam também situações de consultório que são corriqueiras para que a gente, nesse primeiro episódio, já sane pelo menos as principais dúvidas. Que é a questão, por insegurança, eu não sei, vocês é que vão me dizer, de pessoas muito jovens ainda, com uma produção satisfatória de testosterona, se valer dessas drogas para uma melhor performance sexual ou uma maior potência sexual, e o que isso poderia prejudicar o andamento natural do amadurecimento de um homem. Infelizmente, hoje, existe uma tendência do homem procurar o urologista com a queixa de que a esposa está fazendo reposição hormonal e ele quer continuar também sendo muito potente, muito inteiro, com a testosterona o máximo possível. Porque, afinal de contas, a esposa está fazendo o mesmo. E a gente tem que explicar a ele que, em primeiro lugar, quando ele era feto, ele tem uma testosterona de 100% e definiu-se sexo masculino. Ele nasce, a testosterona vai lá para baixo, fica quase zerada. No primeiro fio de bigode, sobe longe daquela nível da testosterona fetal e aos 40 anos de idade começa a cair. Isso é a curva normal da vida. Ele não pode chegar aos 80 anos que ele tem uma testosterona de 20. Não vai ter. E aí vem as complicações do uso inadequado de testosterona. Está acontecendo tanto no sexo feminino como no sexo masculino. A gente vai ter muito mais hepatoma, tumor de fígado aos 60 anos no futuro breve do que agora. A gente vê as complicações de próstata,
A testosterona não é igual a um tumor de próstata, mas o uso inadequado de testosterona numa fase da vida pode acordar aquele CA de próstata, aquele câncer de próstata, ele teria aos 100 anos de idade. Afinal de contas, aos 100 anos de idade, todo mundo tem câncer de próstata, todo homem tem, e morreu sem saber que tinha. Aos 80 anos de idade, um grande número tem câncer de próstata. Tanto assim que depois dos 80 anos, o homem só deve ir ao urologista se tiver queixa urinária. Ou então o urologista procurar câncer de próstata se ele tiver queixa urinária. Ou um toque anormal, ou tiver alguma queixa. Mas o que acontece é que o uso inadequado de testosterona complica a vida de muita gente. A gente vê na UTI paciente jovem por uso inadequado de testosterona. Os hepatologistas estão vendo todo dia paciente com complicação hepática por uso inadequado de testosterona. Reposição de testosterona é muito complexo e tem que ser muito bem estudado, muito bem indicado. Testosterona abaixo de certo nível não é igual a disfunção erétil. Não é igual à diminuição da potência. A testosterona baixa pode dar uma diminuição do libido, tudo bem. Mas hipogonadismo é um diagnóstico que não é fácil de ser feito. Consequentemente, a reposição tem que ser feita com muito estudo, com muito cuidado e não tomando receita e saindo uma atrás da outra. Ai, que bom conversar sobre isso. Vai complicar no futuro. Todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai morrer, mas tem que morrer com qualidade de vida. E não adiantar e ter um problema cardíaco, um problema hepático antes da hora. Por uso inadequado de testosterona. Pois é. E o pior não é testosterona, é um bocado de droga que a gente não sabe nem Sim, os o anabolizantes, que é. É verdade. Nem o que é. Eu tenho a impressão que tem até droga veterinária nessa história. Sim, não sabe tem o que mesmo, é. E tem mesmo de cavalo, né? Exatamente. E tem drogas que vai complicar a vida do sujeito. Então, no lugar dele ficar potente, ele vai ficar impotente. Exatamente. E isso é um problema muito sério. Às vezes os homens lançam mão de todas as receitinhas que vão entendendo como boas por aí, para não perder essa potência sexual, quando na verdade uma impotência ou uma desregulação pode ter várias outras situações, inclusive psicológicas, de privação de sono, de problemas, não é, Samuel? Para você ter uma ideia, 40% dos homens abaixo de 40 anos de idade, 40% dos homens acima de 40 anos de idade, quando tem disfunção erétil, a gente tem que afastar uma coronariopatia. Porque 40% dos homens acima de 40 anos de idade, com disfunção erétil, tem alguma tendência à coronariopatia. Então, não adianta tratar a ereção dele, a disfunção erétil dele, sem tratar as coronárias. Com certeza. Viu, gente? Porque quem tem que decidir qual é o tipo de conduta que tem que ser em termos de tratamento é o profissional. E nós estamos aqui com dois de peso, pai e filho da família Juncal. Um prazer ter vocês aqui para a gente esclarecer essas situações que são tão triviais, né? E as pessoas acabam se passando delas. Complemente aí, Samuel. Não, você falou trivial, assim. Na verdade, para mim, o trivial, às vezes, a gente complica ele. Pelo grau de informação e principalmente pelo imediatismo hoje em dia. Então, o que eu quero dizer com imediatismo? Ele já vai no consultório, ele já quer aquele resultado que você tem que ficar 1 ano na academia, 1 ano fazendo atividade física, 1 ano construindo ele. Eu costumo falar ao paciente, a conta chega, você pode usar até sua reposição, mas a conta vai chegar. Você vai ter uma atrofia testicular, você vai ter um comprometimento no caso hepático, você vai ter um comprometimento cardiológico. A conta chega. E o pior, a conta chega e ele vai procurar quem para tratar? O urologista. E é muito mais complicado, quando já está com alguma manifestação clínica. Então, assim, se você tem alguma queixa, procura seu médico, urologista, conversa com ele, no caso. Ele vai fazer toda a investigação metabólica, cardiológica, orgânica, para ver se de fato precisa fazer algum tipo de reposição, tá? Específico hormonal. E se a sua mulher chegar para você, quer dizer, se a sua mulher chegar para você dizendo que o nível de testosterona dela está elevado, calma, converse com a sua mulher, vê se quem está prescrevendo toda essa reposição também Escute que se mudou o tom de voz. Exatamente. Então é devagar que a gente se constrói, as mudanças que o nosso corpo o tempo vai promovendo de mudanças no nosso corpo, a gente tem que ir entendendo isso devagar. Eu mesmo agora estou vivendo a fase da menopausa e para nós mulheres
é um pouco menos complicado, porque nós conversamos muito entre nós mesmas sobre as nossas questões, né? O que que a nossa médica disse, o que que eu fiz. E a gente vai sempre buscar referência de tratamento num bom especialista, ao contrário dos homens. Então, assim como para nós, esse declínio hormonal no período da menopausa é muito complicado, imagino que para os homens, numa proporção menor, que se chama de andropausa, também implique em alguns prejuízos aí. Eu queria saber de vocês dois, quais são esses prejuízos, em média, mais ou menos, em que idade eles começam a aparecer, e o que que os homens, né, poderiam ter assim como base, olha, isso precisa ser visto. Aumento prostático, eu não sei, vocês aqui vão me dizer. Infelizmente, a tendência vai ser cada dia mais jovem aparecer mais complicações. Se continuar esquecendo a ciência e fazendo mídia para vender milagre. Então, cada dia vai ter mais complicações mais jovens. Eu acho que a gente vai viver a vida inteira, vai chegar um belo dia que a gente vai ficar bem velhinho, no dia que não tiver cabeça para de trabalhar, vai fazer outra coisa, vai fazer alguma pintura, qualquer coisa, crochê, qualquer coisa. Minha mãe morreu com 97 fazendo crochê, fantástico, cabeça boa, viu? Então, digo que crochê é coisa boa. Mas procurar seu médico de forma de rotina, uma vez por ano, no mínimo, o urologista, o cardiologista, se ele tiver alguma outra doença, procurar, por exemplo, o reumatologista, o oftalmologista, procurar uma vez por ano, no mínimo, se manter com boa saúde, qualquer queixa, procurar urgente um médico e saber que vai viver, se tiver qualidade de vida. Qualidade de vida, como a gente já falou, é viver em paz, é viver em família, é viver com autonomia, sem fazer mágica e conseguir dormir tranquilo, sem dever nada ao mundo. Muito bem. E vai chegar lá, não tenho dúvida. Trabalhar até o fim. Eu acho fantástico o pessoal dizer, vou me aposentar. Mas aposentar por quê? Fazer o quê? Se você ainda pode produzir muito. Eu tinha um paciente que tem um ditado que dizia assim, doutor, o diabo é mais sabido, não é porque o diabo não, é porque é mais velho. Viu? Então, acho que a gente tem que pegar, gastar todo o tempo que a gente pode gastar, e quanto mais você produzir, mais sabido você for, você ir até o fim. Agora, mantendo tudo isso que a gente conversou aqui, qualidade de vida. Isso mesmo. Com relação à sua pergunta, assim, ó, você falou com relação à menopausa, e o homem andropausa no caso, né? Acho que é importante, né, como eu falei, tentar fidelizar o homem desde novo, só que às vezes a gente sabe que não consegue isso. Então, a partir de que idade ele deve procurar o urologista? A partir dos 45 anos de idade. Por quê, né? Risco de câncer de próstata. O câncer que mais acomete o homem, no caso, né? Um homem com avançada da idade, a próstata vai aumentando de tamanho. Isso é uma questão hidráulica. Se a próstata aumenta, o canal da urina, a uretra, passa por dentro. Pode, né, estrangular, comprimir. Então ele pode ter sintomas urinários e a gente faz a investigação hormonal, que é fisiológico, no caso, a testosterona dele baixar. E se ele tiver testosterona baixa, no caso, tá? Com mais alguma condição clínica, ele acorda desanimado, está indisposto, né? Diminuição da força muscular, a gente pode investigar e fazer o tratamento adequadamente. Então, a partir dos 45 anos de idade, uma vez por ano, procurar seu urologista, não só com a questão hormonal, mas questão do câncer de próstata, questão urinária dele, no caso. Se você tiver fator de risco, quais são os fatores de risco, né? Paciente que tem histórico familiar de câncer de próstata, né? Pacientes da raça negra, procurar um pouco mais precocemente, a partir dos 40 anos de idade. Né? Às vezes até chega no consultório, um paciente de 40 anos de idade, doutor, preciso começar agora. Já que você veio aqui, vamos iniciar, vamos fidelizar no caso, para você, né, botar na sua cabeça que você tem que fazer isso uma vez por ano. Não, só volta daqui a 45, você já tomou essa iniciativa, deixa eu tomar a iniciativa e já começar, né, a acompanhar você no caso. Né? Eu acho isso é importante, não só a questão hormonal. Né? E a gente acaba cuidando não só desses aspectos, mas também pergunta, cardiologista, endócrino, pede um check-up geral, opa, sua hemoglobina glicada, seu glicemia alterado. Vou encaminhar para o endócrino, conversa com ele, encaminha para o nutricionista. Isso é bem bacana. Porque nada acontece assim de uma hora para outra, né? Nós mulheres, por exemplo, para que a gente chegue na menopausa em si, o período do climatério, né, a perimenopausa, pode durar até 12, 14 anos, né? Esse declínio ele é gradativo, a sintomatologia também é gradativa. Muito raramente as mulheres passam por essa fase sem que tenha nenhum sintoma. Com os homens também já se observa, assim, antes desse declínio mesmo importante da testosterona, já se observa esse declínio gradativo, por isso que é tão importante você não esperar aquela idade dos 45
preconizada, né, pela Organização Mundial de Saúde, ir um pouco antes, já ter esse hábito do acompanhamento, para quando chegar lá, passar mais suave pelo processo todo que, inevitavelmente, nós todos passaremos, né? Perfeito, perfeita colocação. Quanto mais precoce, no caso, eu falei, qualquer doença, quando feita de forma diagnóstico precoce, para a gente tratar e resolver, é muito mais fácil. E o impacto que vai dar para o paciente é muito menor. Imagina eu tiver que fazer uma reposição, eu posso fazer diversos tipos de reposição. Se for uma dose um pouco menor, ele vai sentir muito menos do que já chegar com 70 anos de idade, né, que eu precise, nesse caso, entre aspas, correr atrás para ir no prejuízo. Eu costumo falar até para os pacientes, ó, eu estou fazendo aqui só lhe dando um empurrão, você tem que fazer a sua parte. Sim. Qual é a sua parte? Atividade física, alimentação, se cuidar, dormir bem. Eu sei que às vezes no mundo atual isso é difícil, né? Controlar o estresse, né? O grande desafio desse mundo moderno é a gente controlar o estresse, mas inevitavelmente temos que fazê-lo, não tem jeito. Bom, nessa questão da testosterona, assim, qual seria um nível aceitável para os homens? Eu não sei se essa pergunta pode ser respondida com exatidão, considerando o histórico de cada um, considerando também a faixa etária. Como é isso? Sem queixa, eu acho que não deve se medir, né, testosterona. Nada? Sem queixa, não. Se o paciente vem com queixa e pede a testosterona, e não existe um padrão normal, a variante é muito grande. Né? A gente sabe que, como eu falei, que é muito maior na vida fetal do que aos 40 anos de idade. É muito maior aos 20 anos de idade no primeiro fio de bigode do que aos 50 anos de idade. Então, acho que sem queixa, testosterona não tem valor. A sua pergunta, se você for ver até no laboratório, você vai ver que o nível de testosterona vai de 300 até 800 e pouco. Né? É bem... Porque depende muito, né? Aí eu costumo falar, tem dia que você acorda bem disposto, você vai dar testosterona nenhuma, tem outro dia que você acordou um pouco menos disposto, vai ser um pouco menor. E eu costumo falar para os pacientes, a gente não trata o exame, a gente trata o quê? O paciente. Então as diretrizes recomendam o quê? Não adianta o paciente ter uma testosterona até limítrofe baixa, eu vou fazer reposição, mas ele não tem queixa nenhuma. Então a gente acabou, hoje em dia, o que acontece? A gente está tratando o exame, não está tratando o paciente. A gente está se perdendo um pouquinho, né? Então, com relação ao seu valor, existe um valor? Não, existe tratar o paciente. Cada paciente tem que ser individualizado e tratado de forma, né, para a situação dele. Claro. No mundo animal, a reprodução é muito mais frequente na primavera do que no inverno. Sim. Eu acredito que a testosterona seja muito mais frequente, muito maior na primavera do que no inverno. No inverno você fica mais quietinho, né? Mas isso é real. É real. No mundo animal, a reprodução humana é mais frequente na primavera. Inclusive os nossos sentimentos, a nossa produtividade, isso tudo varia também com as estações. Esse mundo é muito perfeito, né? Nosso corpo, ele foi fabricado... A gente que quer complicar. Foi fabricado pelo mesmo que fabricou esse mundo inteiro. É tudo muito cíclico, é tudo muito importante, a gente esperar o tempo das coisas. Isso é muito bonito, se você for parar para pensar. E aceitar. A gente não aceita. Isso mesmo. Isso que é o grande X da questão, no caso. Né? Esse é o X da questão, mas nós vamos conversar tanto aqui que esse X da questão vai passar a ser tão mais simples do que as pessoas acham, né, que é muito complicado, e, entretanto, nem é tanto assim. Bom, com relação a exames, né, o que seria importante num primeiro momento para você avaliar a saúde do homem, se está tudo ok? Eu pergunto porque, assim como essa natureza é muito perfeita, existem algumas coisas, algumas especialidades médicas, né? Alguma coisa que você está tratando ali dentro da cardiologia, que pode comprometer o seu desempenho hormonal aqui. Ou seja, as especialidades médicas, por mais fragmentadas que elas estejam, o profissional ele precisa saber fazer um link, né? Porque essa coisa é toda ligada. Você não pode prescrever uma coisa se o paciente tem uma restrição no comprometimento de um outro órgão, né? Então, acho que, inevitavelmente, a medicina integrativa, ela nunca poderia ter sido deixada de lado. E agora está se falando muito nela, mas eu acho que a medicina é integrativa. Por mais que você seja um urologista, você precisa saber do histórico do seu paciente para tratá-lo, para prescrever ou limitar algum tipo de medicação. É ou não é? É até curioso falar isso, porque com certeza o doutor Júnior, 50 anos atrás, com o paciente, ele devia ficar 1 hora conversando. É.
E quando ele ficava uma hora conversando, é justamente para tentar fazer todos esses links. Aí. Isso. E o que acontece hoje? Você criou subespecialidades e até subespecialidades dentro da especialidade. Dentro da especialidade, exatamente. Olha que coisa louca. Então você está voltando para saúde integrativa. Saúde integrativa nada mais é do que a medicina há 50 anos atrás. Exato, o médico da família que sabia o histórico familiar. E não sabia só o histórico no caso da condição, né, clínica do paciente, sabe o histórico pessoal dele. Isso. Porque o pessoal afeta muito, no caso, a questão clínica do paciente. Recentemente eu parei para pensar que eu estou fazendo trabalho de gastroenterologista, estou pedindo mais colonoscopia do que um gastro. Por quê? Porque o paciente chega para mim e eu pergunto se tem algum caso de câncer de intestino na família. Eu peço uma colonoscopia. Eu digo, você devia ter feito aos 40 anos de idade a colonoscopia. Não, eu não tenho nenhum caso, doutor. Você defeca normal? Não, doutor, eu tenho um ritmo alterado. Já falei uma colonoscopia. Parei para pensar, eu sou urologista ou sou gastroenterologista? O paciente chega no consultório e tira a pressão. Ele é hipertenso. Eu não vou tratar a hipertensão. Mas você precisa entender, né? Para o cardiologista. E uma coisa que me chama a atenção é o paciente que chega no consultório com balão postite, que é infecção, fungos na região da glande, do pênis. Uhum. E a maioria é diabético. A gente pede a glicemia para todos. E vem lá a glicemia elevada, a hemoglobina glicada elevada. Não vou tratar diabetes de ninguém, vou mandar para o endócrino. Claro. Então, eu virei mais encaminhador de paciente do que urologista. Olha, mas os encaminhadores de pacientes, seja para outra especialidade médica, ou seja para um estilo de vida mais saudável, é o que a gente espera. Eu acho que os médicos têm um papel muito importante na recuperação de um paciente e na virada de chave também com relação ao estilo de vida, porque você pode até começar a sua vida adulta com 2 garrafas de vinho e farra no final de semana, mas logo você vai observar que aquilo ali está comprometendo o seu rendimento, está comprometendo a sua saúde. Hoje, talvez os planos de saúde exigindo que o doutor corra muito. Uhum. Tem um plano de saúde que dá 15 minutos para o paciente ser atendido. Com 15 minutos está tocando, foi o que aconteceu aí. O paciente pergunta, o médico não me olha mais, ele olha o computador. Uhum. Então eu já vi paciente chega para mim e diz, doutor, olha mais para mim. Quando você olha um pouquinho para o computador, mas olha mais para mim. Então eu hoje tento olhar o máximo possível para o paciente do que para o computador. Olha, eu vou fazer uma pergunta agora muito difícil, viu? Também, de geração para geração. Aí nós temos uma distância grande e o assunto ele deve ser levado a sério, que é a proteção, né? Sexual mesmo, me referindo às doenças sexualmente transmissíveis. Isso antigamente, ninguém se falava em preservativo antigamente, né? Os homens não usavam preservativo. E depois de tantos estudos, também a ciência apontando os cuidados, se preconiza um sexo seguro, não só pela questão da gravidez, mas para prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. E a gente vê doenças como sífilis, por exemplo, que já tinha sido banida do rol de doenças, voltar de uma forma comprometendo a saúde de pessoas numa faixa etária também que já não foi muito educada dentro desse contexto de uso dos preservativos. Eu queria saber de vocês o que mudou também nesses anos todos e como que é essa abordagem, porque nós mulheres, sobretudo, sofremos um pouco mais com doenças sexualmente transmissíveis pelo comportamento masculino mesmo, pelo contexto social. E pelos homens, às vezes, terem, me referindo aqui agora ao HPV, por exemplo. As mulheres têm câncer de colo do útero muito mais frequentemente em função desse HPV do que o homem tem comprometimento de carregar o vírus e não ter essa preocupação do uso do preservativo. Eu queria ouvir ambos sobre essa... Mudou muito. O tempo mostrou novas doenças, como HPV, HTLV, HIV. O meu mestrado em urologia foi a tese foi disfunção erétil em população com HTLV-1. HTLV é uma doença frequente, com a frequência pelo menos em Salvador, na Bahia. É uma doença que veio lá do Japão, com a imigração japonesa, e o HTLV pode levar a disfunção erétil. A primeira queixa de um paciente com disfunção erétil pode ser HTLV. Então, o HTLV é uma doença mais frequente aqui na Bahia, na raça de cor negra. Então, negro com disfunção erétil jovem, eu peço de rotina HTLV1.
HIV, HPV, tudo isso é novo. Então, as doenças antigas, sífilis, que foi tratada na Segunda Guerra Mundial com uma dose pequena de penicilina, sim, hoje é muito mais difícil de tratar. A gonorreia, que foi tratada com uma dose mínima de medicação, hoje é muito mais difícil de tratar, apesar que é muito menos frequente do que no passado. Mas o que me preocupa são essas novas doenças. Você falou no HPV. Sim. HPV, ainda bem que a população jovem, a partir dos 13 anos, começou a se vacinar. E vai ter muito menos mulher no futuro com menos câncer de colo de útero do que atualmente. Eu conversei com um oncologista de Manaus, ele mostrou que no serviço dele a alta frequência ainda de câncer de colo de útero em pacientes jovens. Isso vai diminuir bastante. Então, o pessoal tem que ser orientado, principalmente nas escolas, quando não somente na família, mas nas escolas, de que deve prevenir doença venérea. E a única maneira de prevenir só tem uma, é usar preservativo. E qualquer queixa, procurar seu médico ginecologista, seu médico urologista. Lá fora do Brasil, o preservativo, geralmente quem compra é a mãe da garota. Porque além da doença sexualmente transmissível, ela tem um problema de gravidez. Também. Aqui no Brasil, quem tem que comprar... Nem se fala sobre isso, as mães não... É um tabu conversar sobre sexo, né? Aqui no Brasil, quem compra ainda é o sexo masculino. E tenta se prevenir. Quem devia se prevenir era o sexo feminino. Mas é muito importante a escola ensinar. A escola não deve ter tabu. Tem que ter educação. Tem que ter educação. Exato. Essa história de jogar de cima do trio elétrico preservativo não basta. Tem que ser na escola e desde pequenininho. Obrigada, doutor Juncal. Nada como uma experiência, né, para chamar a gente no Coré. Lá em Minas a gente fala assim, eu vou te chamar no Coré, significa dar um puxão de orelha. E você, Samuel, como é que você vê isso em consultório com os pacientes que te procuram? Eu tinha comentado previamente, né, a gente acabou banalizando as doenças, porque hoje a gente acha que toda doença é tratável. E o HIV, na década de 80, 90, muita gente morria, mas hoje em dia tem tratamento. Então, os jovens adolescentes, eles acham que não vão morrer daquilo. Inclusive, não sei se você está ciente, existem já drogas para prevenir que a pessoa prefere tomar droga do que usar preservativo, no caso. É importante a educação, então, familiar, você saber conversar dentro de casa, e a educação dentro da escola em si, né? Então, você estiver atingindo esses 3 pilares, não tem erro. Olha, eu vou dar um exemplo prático aqui da minha vida pessoal. Eu tenho filho e filha, né? E eu fiquei viúva muito cedo e eu fiquei preocupada quando meu filho estava adolescendo. Eu falei, e agora? Quem é que vai conversar com ele? Porque os meninos se constrangem um pouco mais para falar sobre, né, educação sexual com os meninos, o menino com a mãe é um pouco mais difícil. E eu fiz exatamente isso. Eu busquei ajuda com um urologista pediátrico para já pegar e começar a orientar quais são as obrigações, inclusive, em termos de cuidados, né, com as doenças sexualmente transmissíveis, não só dele mesmo, mas com as companheiras ou companheiros que pudessem existir na vida deles. Eu acho que essa é uma responsabilidade de nós pais, né? E principalmente eleger os médicos de confiança para conduzir uma orientação correta, tanto com meninas quanto com meninos, ou para a gente mesmo. E se os homens ainda não se decidiram a fazê-lo, ou, não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas que mostram, né, que as mulheres se cuidam mais na saúde preventiva do que os homens, esse podcast veio para mudar isso. Saúde do Homem aqui, vocês vão ter sempre informações de qualidade com o Dr. Juncal, pai e filho, ambos referências na urologia. E eu queria saber de vocês agora, eu acho que deve ser muito bonito vocês trabalharem juntos e trocarem as suas respectivas experiências, né? O senhor já de 50 anos de atividade, você de 10 anos de atividade, ambos com um currículo invejável, que dispensa a gente relatar tudo aqui. Mas como é para o senhor hoje, doutor Juncal, olhar para o seu filho, que está seguindo a sua trajetória e deve ter os desafios, né, de fazer um curso bem feito de medicina. Como foi para você orientar o seu filho e vê-lo hoje na posição que ele ocupa tão bonita? Você ensina também, né? Eu estou vinculado à Universidade do Estado da Bahia, sou professor adjunto e sou preceptor, no caso, do Estado das Clínicas pela UFBA. Pois é. Como é? É muito orgulho para você, doutor Juncal? É muito orgulho. Foi um prazer enorme de continuar a mesma especialidade. Nunca dei palpite, nunca induzir a nada, uma escolha dele.
Ele escolheu, quando acabou a residência geral, é uma obrigação da urologia, que ele me disse, pai, vou fazer urologia. Tudo bem, toca a vida. E faça tudo que tem direito, só volte quando estiver muito bom. Mas eu também tenho orgulho em casa de uma filha. Eu tenho uma filha que formou em oftalmo e hoje é professora de oftalmologia da Universidade de West de Ontário, no Canadá. É uma referência em retina. Então, eu tenho muito orgulho de todos os dois. Que maravilha, hein? Ele recorreu muito aos seus resumos, aos seus estudos? Nada. A gente troca ideias, ele trouxe um bocado de coisa nova, um bocado de coisa boa. E a gente troca e continua. Uma troca positiva. Junto, em paz. Isso. E você, Samuel, eu acho que deve ser muito orgulho também, né? Ter um pai sendo uma referência na urologia, como você, que também decidiu seguir a mesma especialidade e vem aplicando a medicina de uma forma tão bonita. Eu acho que não tem nada tão bom quanto o casa. A gente pode falar de todos os males sociais aqui, mas casa é casa. Família, onde o coração tá, né? Exatamente, né? Eu falo, e o doutor Juncal passou resumo, assim, ó, é resumo de vida, é sobre aquilo que ele falou, é como a gente saber conversar com o paciente, como saber abordar, mas assim, não é só com o paciente, é com todo mundo do hospital. Eu falo que a gente é médico, não é só do paciente, a gente é médico nem do hospital, a gente tem que saber conversar com o zelador, com o faxineiro, com o técnico, com todo mundo. Isso. E isso aí eu acho que indiretamente ele acabou passando para mim, né? E querendo ou não, o Dr. Juncal é adorado dentro do hospital. Mas adorado por quê? Pelos pacientes? Não, porque ele trata todo mundo bem. Independente da classe social, independente do nível, você saber, né, tratar essas pessoas de forma assim, educada e cordial. E às vezes a gente acha que isso aí é o máximo. Não, isso aí é o básico e infelizmente a gente está perdendo o básico, no caso. Isso é inteligência e conhecimento, né? Uma pessoa inteligente, ela parte desse pressuposto. Ninguém é melhor que ninguém e o conhecimento é que vai dar uma palavra de final de qualquer conduta que tenha que ser adotada, né, doutor Juncal? Olha, foi um prazer muito grande. Eu acho que estreamos aqui o Saúde do Homem com categoria, viu? Foi um prazer. E temos muito ainda que falar. Nós vamos agora fragmentar esses assuntos e vamos sentar aqui nessa mesa para botar informação de qualidade para a população. Combinado? Obrigada, doutor Juncal. Obrigada, Samuel. Até a próxima. E até a próxima. Em breve estamos aqui no segundo episódio.